Olá, signo de Coelho, seja bem-vinda, seja bem-vindo para esta leitura de setembro. Vamos ver aqui quais são as energias de setembro para todas aquelas pessoas do signo de Coelho ou Lebre no horóscopo chinês, seja no pilar do ano, do mês, do dia ou da hora. Se você ainda não conhece os seus 4 pilares do horóscopo chinês, dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo, vem explicando cada um desses pilares o que significa e traz o link onde você pode fazer a sua carta astrológica. E aí eu lhe convido a escutar os seus signos chineses conforme os 4 pilares, certo? Então, você pode ter mais de um signo chinês e é bom você escutar todas as leituras porque você faz uma leitura mais complexa, mais aprofundada das energias do seu signo, dos seus signos. Vamos lá? Universo, por favor. Como será o mês de setembro para as pessoas do signo de Coelho, do horóscopo chinês? E aí eu já convido você a, se você está chegando agora, se inscrever nesse canal e colocar as notificações, viu? Porque nesse mês de setembro a gente vai ter algumas novidades de vídeos sendo postados para leituras de tarô. E aí você recebe todas as entregas. Vamos lá, mês de setembro, signo do Coelho. A gente tem o 5 de copas, o 6 de paus, o louco e a justiça. Não, a força. Eu disse a justiça porque eu olhei em primeiro lugar o número, depois é que eu olhei realmente o arcano. E existem alguns tarôs que o 8 é a justiça e o 11 é a força, e existe os tarôs em que o 8 é a força e o 11 é a justiça. Eu, como sigo muito o cânone de Marcélia, o cânone de Marcélia, o 8, ele é a força, ou é a justiça. É por isso que eu fiz. Mas aqui, ó, existe aqui o símbolo animal que demarca a característica dessa carta. Então, vamos lá. Aqui existe, no início desse mês, uma energia muito sobre um sentimento de necessidade de carência. É como se vocês começassem um mês com a sensação assim de estar meio murchinho, né? Meio murchinho, meio para baixo, meio desanimada, meio desanimado. Ou se não está muito murchinho, desanimado, mas está carregando aí alguma sensação de solidão, de vazio, até de rejeição, talvez, Coelho, que você esteja começando esse mês. Mas o mês de setembro ele está te chamando a fazer um up da energia, né? Chegar a esse movimento de amor próprio aqui. Setembro para vocês, Coelho, é uma chamada para essa autoestima que você precisa dar uma levantada. Você está vindo de algum processo, de algumas lutas pessoais, e nessas lutas pessoais, possivelmente, houve alguns baques. Ou havendo alguns baques, houve uma baixa de autoestima. Uma baixa de autoestima, uma sensação até de abandono. Ou você está abandonando a você mesma, né, nesse momento, porque às vezes, a gente passa por coisas e essas coisas fazem com que a gente se abandone. Ou você realmente saiu de alguma situação em que se sentiu abandonada, abandonado, rejeitada, mas agora é o momento de dar um tapa nessa autoestima, e dando um tapa nessa autoestima, sabe, dar a volta por cima e se posicionar mais firmemente diante de si mesma, diante da vida, diante das coisas, né? E não esperar das outras pessoas, não esperar validação de ninguém, seja no trabalho, no amor, e aí você vai fazer a leitura conforme isso que você esteja vivendo no seu momento presente. Não esperar validação social, não esperar validação de trabalho,
não é que você não se importe com isso, né, de uma forma de deixar para lá o que os outros pensam totalmente. É difícil a gente deixar para lá, porque a gente vive sim em sociedade, então a gente escuta o que as outras pessoas têm a dizer, mas tem que escutar sem fazer com que aquilo que as pessoas digam ou pensem na sua vida seja o mastro de orientação das suas decisões, das suas escolhas. O que as outras pessoas pensam e falam sobre você pode sim ser ouvido, pode ser avaliado, mas você precisa filtrar tudo isso. Filtrar, entender que o que as pessoas falam sobre você fala, primeiramente, mais delas, do que elas entendem, do que elas têm leitura do mundo, do que elas avaliam para elas, o que é legal ser feito, o que é legal se comportar. Você escuta, mas você filtra e vê se isso cabe à sua realidade, vê se isso diz respeito a você. O lance aqui é você não perder a majestade, não perder a majestade se vendo como senhor e senhora de si nesse momento. Reconhecendo também os seus esforços, reconhecendo o tanto que você se dedicou às coisas na sua vida, o tanto que você é, o tanto de beleza que você tem, o tanto de conhecimento que você tem, o tanto de estrada, o tanto de lutas que você combateu, né? Aqui me vem aquela música de Djavan, só eu sei das esquinas porque passei. É lembrar disso. Só você sabe das esquinas que você passou, das lutas que você enfrentou, né? Do bom combate que você assumiu. E aí, o que as outras pessoas pensam e sentem sobre você, você escuta, mas filtra. Ela não deve ser a diretriz, até porque muitas vezes as pessoas, quando elas falam, de uma forma geral, o senso comum, ele às vezes ele é totalmente desnorteado, porque ele está seguindo padrões, ele está seguindo preconceitos, ele está seguindo crenças. Por isso é importante esse filtro. E é importante, sobretudo, esse movimento de autoestima, de confiança em si mesma, em si mesmo, de amor próprio. A palavra aqui, a chamada aqui para você é esse amor próprio que você precisa elevar em setembro. Começa o mês meio xoxinha, meio xoxinho, né? Meio para baixo, se sentindo talvez desamada, se sentindo sem atenção devida no seu trabalho, quer que seja na família, mas aí você tem que entender que o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas dão ou não dão é sobre elas, sabe? Então, se você, por exemplo, aqui está sozinha, não tem um namorado, uma namorada, isso não é sobre você ser interessante ou não ser interessante. Isso é sobre as circunstâncias do momento. Então, dá uma tapa nessa autoestima, vai se cuidar, vai curtir a sua própria presença. E se você quer alguém, um amor para chamar de seu, se embeleze, olhe para você mesma, olhe para o espelho, se dê esse espaço também de se sentir amada por você mesma em primeiro lugar, trazer a sua alegria para o seu corpo e aí o resto acontece, né? Vamos ver aqui a mensagem da Lenormand para o mês de setembro. Pessoas do signo de Coelho, por favor, mês de setembro. Autoestima é a palavra, Coelho. Autoconfiança. Autoestima, autoconfiança, amor próprio. É sobre isso que você vai precisar trabalhar. O urso, o caixão, a aliança e as flores. Olha, as flores, elas finalizam aqui justamente falando dessa importância da alegria. Existe aqui um chamado a essa transformação. Então, não se assuste com a carta do
do caixão, porque o caixão ele fala justamente aquilo que precisa ser transmutado, aquilo que precisa ser enterrado na vida, para que haja uma renovação, tá? Tem algumas cartas, se você perceber aqui, ó, sobre o caixão, tem flores roxas, né? O roxo aqui, ele simboliza essas flores e o laço roxo, ele simboliza essa energia de transmutação que a carta do caixão ela quer mostrar, né? Da transformação. Aquilo que enterra, quando a gente enterra é porque diz, olha, já está morto e enterrado, pronto, ponto. Então aqui existe assim uma chamada para você olhar para o próprio corpo e para transmutar suas energias pessoais, né? O que quer que tenha sido o seu combate, ele já acabou. O que quer que tenha sido a sua luta, ela já encerrou. Agora é hora de você retornar triunfalmente para você mesma, você mesmo, né? Esse retorno triunfal para o seu corpo significa, sim, agora eu sei, eu batalhei muito, mas agora eu tenho uma vida pela frente, agora eu tenho as minhas experiências, tenho as minhas conquistas para lidar com elas, né? E olhar para si, assim, o urso, ele abaixo do 5 de copas, ele me traz a seguinte mensagem: sabe quando o urso ele fica um tempo ali no inverno, recolhido, hibernando? Ele quando entra na gruta, ele está bem alimentado, mas depois de passar meses hibernando, tempos hibernando, quando ele acorda e sai da gruta, ele está bem magrinho. Para mim, essa imagem do 5 de copas em relação a você, isso é como se você tivesse passado um bom tempo hibernando emocionalmente. Nessa hibernação, você ficou magrinha ou magrinho emocionalmente falando. Então, tá nessa aparência assim, tá nesse sentimento e nessa energia meio depauperada, meio xoxa, como disse desde o começo, né? Então, você está saindo da toca aí, tem que sair dessa tumba, dessa sepultura, porque agora é hora de você voltar à vida. E voltando à vida, se reconectando a ela, né? Se reconectar à sua própria alegria interna. As flores, elas, a aliança e as flores, elas falam isso, de você se reconectar consigo mesma e com a sua própria alegria interna. Voltar à vida e voltar à sua alegria interior. Urnas, por favor, para as pessoas do signo de Coelho para o mês de setembro. Olha aí, Tir, falando desse movimento de ir para frente necessariamente. Ansus, falando das suas experiências, de reconhecer que tudo que você, as esquinas por que passou e as batalhas que você travou são suas experiências, elas trazem experiências para você, mas que elas são parte de um passado, né? Da gás, que é esse movimento de você olhar para você mesma, voltar para si, olhar para o espelho interior, e ferro, que é essa energia de prosperidade e de alegria. Então, as runas, elas só confirmam aqui a necessidade de você sair da sua toca, sair da sua gruta, considerando as suas experiências e as batalhas vividas e voltar triunfalmente para a sua própria vida, para o seu próprio corpo e se renutrir, sabe? Voltar a se nutrir, voltar a buscar a sua alegria interior, voltar a buscar aquilo que lhe nutre, que lhe faz feliz, que lhe faz alegre e retomar essa alegria no seu próprio corpo, a partir do seu próprio corpo, certo? É isso, setembro começa com essa energia meio para baixo, Coelho, mas está te chamando para essa entrada da primavera, que é a retomada da sua alegria, das suas flores internas. É tempo de dar uma repaginada no seu visual, retomar a sua autoestima, buscar a sua alegria, tá? Para entrar nessa primavera com tudo de bom. É isso, Coelho. Espero que tenha feito sentido e tenha auxiliado. Até a próxima.